Olá, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou Roberto Rosa e o canal é o Conte Comigo. Hoje, querido, vamos pensar, meditar, falar um pouco sobre Josué. Josué, o grande sucessor de Moisés. E falando de Josué, vamos extrair desse pensamento 7 qualidades de Josué que você precisa ter para garantir a vitória da sua família. Vamos meditar nesta palavra. Vem comigo! Bom, queridos, com a morte de Moisés, Deus levantou o seu substituto. E quem era esse substituto? Em Números capítulo 13, dos versículos 1 até o versículo 16, nós vamos ver o relato de uma história em que Josué envia 12 jovens, 12 rapazes até a terra de Canaã para espiar a terra. Dentre esses 12 jovens estava um da tribo de Efraim, e este era Josué, filho de Num. Logo no início do seu chamado, Deus então se dirigiu a Josué e disse para ele que enquanto ele estivesse em obediência às suas ordens, enquanto ele estivesse obedecendo à sua vontade, Deus estaria com ele. Ele disse isso e está registrado em Josué capítulo 1, versículo 5. Está escrito assim nesse texto: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Promessa de Deus para Josué. E assim foi. Enquanto Josué liderou o povo de Deus, a sua trajetória foi de vitória. Josué venceu diversas batalhas contra os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Além dessas vitórias, também podemos destacar, ou melhor, devemos destacar, a grande vitória obtida diante das muralhas de Jericó. As muralhas vieram abaixo e o povo então entrou naquela cidade e tomou aquela cidade. Também é interessante nós citarmos que no campo espiritual também Josué teve uma grande vitória, pois no meio do povo de Israel, havia um homem chamado Acã, e Acã torna o arraial anátema, trazendo coisas de Jericó que lhe foram proibidas de trazer conforme a palavra de Josué ao povo, assim como Josué havia recebido de Deus. No final dessa história, Josué morre aos 110 anos de idade. E a sua morte está registrada no livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 29. Que aprendizado podemos tirar disso nesta narrativa bíblica? Bom, queridos, para se ter uma vida vitoriosa, é necessário que nós desenvolvamos algumas qualidades. Por isso, vamos falar sobre 7 qualidades de Josué que você precisa ter para garantir a vitória da tua família. 7 qualidades. 7 qualidades que eu quero destacar para você aqui a partir deste momento. A primeira delas, você precisa ser chamado por Deus. Assim como Josué foi chamado para uma missão específica, em Josué capítulo 1, a partir do versículo 2, nós também temos um chamado de Deus para obedecermos a sua palavra e fazermos parte da sua grande igreja espiritual. Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Isso significa que este chamado de se tornar discípulo de Jesus
é um chamado universal para todas as pessoas. Este chamado foi feito para mim, mas também foi feito para você que me escuta e que me assiste aqui neste vídeo. Segunda qualidade é ser santo. E o que significa isso? Ser santo significa não tolerar o pecado, não conviver com o pecado, não praticar o pecado. Terceira qualidade, ter comunhão com Deus através da oração. A vida de um grande servo de Deus, de um grande vitorioso, precisa ser pautada em uma vida de oração. Em Josué capítulo 7, versículo 6, você verá que Josué era um homem que era dedicado à oração, e este aconselhamento torna-se uma qualidade necessária para todo aquele que deseja, que almeja obter a vitória através de nosso Deus. Quarta qualidade, você precisa ter espírito vitorioso. Você precisa ser vitorioso. E quando eu digo ser vitorioso, eu não quero ser redundante, porque quem nos dá a vitória na verdade é Deus. Mas nós precisamos ter um espírito vitorioso no sentido de que você precisa perseguir, correr atrás da tua vitória. Você não pode ser um acomodado, sentado aí no sofá, sentado numa cadeira, deitado numa cama, esperando que a vitória chegue até você. Levanta, põe-te de pé, erga-te, porque tu foi chamado para ser guerreiro, e o guerreiro luta para conquistar a sua vitória. Ninguém recebe uma medalha numa Olimpíada sem se esforçar, sem lutar, sem brigar para que possa conquistar esta vitória. Você precisa ser vitorioso, precisa lutar, batalhar para conquistar aquilo que você almeja ter. Quinta qualidade, você precisa ser instrutivo. Sexta qualidade, você precisa ter influência. Ter influência significa influenciar pessoas com os teus sonhos, com os teus desejos de vitória. Você não pode ser aquela pessoa que simplesmente sonha, mas uma pessoa que tem um desejo tão grande de conquistar a vitória, que as pessoas, ao olhar para você, elas dizem: meu Deus, se ele quer tanto é porque é possível, eu também quero. E você então fará ao teu redor, dentro da tua casa, para começar dentro da tua casa, um grande exército que te ajudará, que te auxiliará na conquista das tuas vitórias. Sétima qualidade, e para encerrar por aqui, para não ficar, hoje eu quero um vídeo bem curtinho para você. Ser exemplar. Você precisa ser um exemplo de servo, um exemplo de homem de Deus. Josué era um homem que era exemplo para todos aqueles que o viam. Leia Josué capítulo 24, versículo 15. Nesta passagem, Josué coloca o povo diante de um momento de decisão. Josué se coloca como exemplo e diz para o povo: escolhei vós agora quem servais. Se aos deuses a quem vossos pais serviram no deserto, mas ele diz assim, olha, ele se coloca como exemplo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele se coloca como exemplo. E você também precisa ser um exemplo. Paulo também se coloca para nós como um exemplo no Novo Testamento. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, então Paulo diz assim: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo se coloca como exemplo. E Paulo, um servo exemplar. Até hoje nós olhamos para o exemplo de Paulo para seguirmos e buscando assim sermos um cristão de boa qualidade. Assim também foi Josué, assim foi Paulo, e assim também deve ser você, que quer conquistar as vitórias, ou a vitória, a grande vitória para a sua família. Para encerrar, querido, eu quero lhe dizer o seguinte: se você deseja levar a tua família a uma vitória com Cristo, comece já a desenvolver essas qualidades que eu acabei de citar aqui para você. O milagre que estiver faltando fica na incumbência de Deus. Porque é Deus quem faz o milagre.
Nós, como servos, nós confiamos, clamamos, pedimos e o adoramos. E Ele nos contempla com a sua benignidade e com as suas misericórdias. Que Deus te abençoe e que esta palavra seja uma ótima reflexão para a sua vida, para o momento que você vem atravessando. Que a vitória busque em Deus. Seja exemplar, como Josué também o foi. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e conte comigo.